povo, aqui de volta, hoje muito mais para mais uma dica de leitura não ligada a uma estética específica. Então é um vídeo que serve para todos os estudantes, todos aqueles que se interessam pela literatura. Trata-se do autor Ferrez, um grande escritor que antes de ser escritor trabalhou como balconista e vai se destacar dentro daquilo que alguns críticos chamam de literatura marginal, uma literatura que traz voz aos excluídos, aos marginalizados, a voz da periferia, através das suas narrativas, das suas vivências, das suas experiências. Então, o Ferrez ele consegue, porque inclusive ele é um morador da comunidade chamada Capão Redondo, da periferia, Capão Redondo, em São Paulo, mora em São Paulo e desenvolve todo o seu trabalho a partir dessas vivências, dessas experiências com as quais ele tem ao longo da sua vida. Então, Ferrez é um autor extremamente importante para a literatura brasileira e tem se destacado não só dentro da literatura, mas como roteirista, como contista, e faz parte do movimento hip hop. Então é um autor extremamente eclético, importante, porque ele vai resgatar e trazer essa voz. Por isso que muitos a denominam de literatura marginal, a literatura que traz, que vem à margem, porque existe uma literatura chamada padrão, canônica, dos grandes nomes, mas aos poucos o Ferrez foi conquistando seu espaço. Hoje suas obras foram publicadas em alguns países como Portugal, como Alemanha, como Espanha. Então ele continua produzindo, faz canções inclusive, tem participado em alguns DVDs aí de alguns cantores importantes. E a sua literatura, assim, ela é ácida, a gente pode denominar de neorrealista, como a própria periferia traz essas narrativas de violência, da questão da própria polícia, da vivência dos moradores, mas também traz o amor, traz toda uma história de amor. Os seus personagens, o amor e a dor, elas se mesclam e vão trazendo, assim, ofertando ao público uma literatura de primeira grandeza. Então, hoje para vocês, o grande livro, que vai chamar a atenção do público e dos próprios críticos é o chamado Capão Pecado, um livro que vai narrativizar, trazer narrativas de grandes personagens, mas personagens simples, moradores da periferia, personagens que vivem suas experiências de violência, de dor. O Ferrez traz uma linguagem próxima ao público, uma linguagem simples, marcada por uma variedade linguística popular, com termos populares. E eu queria só trazer para vocês um trechinho para que vocês possam ler o Capão Pecado, conhecer um pouco da obra do Ferrez. A gente falou do Machado de Assis, que é um autor importante no âmbito do realismo, que é importante que se leia, que compreenda como o Machado ele vai desvelar a humana, e o Ferrez é um autor contemporâneo, mas próximo da realidade dos jovens, daqueles que vivem na periferia, vivem as dores e os amores da periferia, como nós já retratamos, a questão da violência, mas também a questão da alegria, a questão da solidariedade. Tudo isso é retratado na obra do Ferrez, o Capão Pecado. Então, importante para que vocês leiam. A literatura, ela nos transporta
para outros universos, mas a literatura também tem essa função política, tem essa função de marcar um posicionamento do autor. E um autor como Ferrez, ele é extremamente importante porque ele traz essa marca. É um autor da periferia, que vive na periferia e que fala a partir desse lugar periférico. Aí, mano, eu bebo todo dia, cê tá ligado? Fumo pra cacete, mano. Durmo sempre aqui em frente à vendinha da Maria. Já vi de tudo aqui no Capão, coisa que até o diabo duvida, mano. Cê tá ligado? Sobrevivo comendo coisas que ganho e até reviro os lixos. É mó treta com os cachorros, cê tá ligado? Já fui esfaqueado 2 vezes, mano. Uma pelo Luiz Negão e a última foi pelo Sandrinho e o China. Os moleque forgado da porra. E agora você pensa, tudo isso, eu ainda tô vivo, mano? Agora um par de maluco que comia bem para caralho já foi embora. É só você pensar. O Senna, o Jânio, o João Paulo, o PC, etc. Um pouquinho do gosto aqui para vocês, que vocês possam pesquisar na internet, possam buscar, se possível, ler o Ferrez, é um autor extremamente importante, conhecer um pouquinho da obra. Tá bom? E essa é mais uma dica de literatura. E aqui vale para todas as séries, vale para todos os estudantes, para todos que se interessam pela literatura, num momento como esse, que a gente precisa também dessa relação mais intimista com a palavra, essa relação utópica com o texto, né? Viajar para além dessa realidade e viajar também na própria realidade, porque o Ferrez traz isso, traz essa realidade da periferia que pulsa através da sua escritura, né? da sua condução dessa narrativa. E de uma linguagem, como vocês viram, uma linguagem que nos aproxima, né? Que traz essa linguagem mesmo do povo, né? Dessa variedade popular. Um forte abraço e a gente se vê numa próxima dica.